você. A Bíblia disse, o próprio Cristo disse, que Ele entregou seu corpo. E você morreu com Cristo? Você entregou seu corpo com Cristo? A Bíblia diz que Jesus entregou seu sangue. E você entrega seu sangue por Cristo todos os dias? É muito fácil a gente falar. É muito fácil. Mas no dia a dia, o que realmente nós estamos vivendo? No dia a dia, o que de fato é Jesus o centro das nossas vidas? Porque se a gente viver se enganando, não vale a pena. Isso não é o nosso propósito de estarmos aqui. Nós temos claro, como pastores, que o Senhor nos chama, junto com a nossa família pastoral que vocês viram ali, mas também com a equipe pastoral, com todas as pessoas que estão servindo a tua família hoje. Temos pessoas lá na recepção, temos pessoas na projeção, no louvor, no estacionamento, ou lá nas escolinhas, em todos os lugares aqui nós temos pessoas administrando os recursos, tudo nós temos pessoas para servir irmãos como nós, cada um na sua função, sendo o corpo de Cristo. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês é esta: Jesus, Ele é o centro. Eu queria convidar você a olhar para alguém do seu lado e dizer assim: Jesus é o centro. E agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu completo 44 anos de idade. Exatamente hoje é o meu aniversário. Então, convidei, né? Mas eu decidi celebrar com vocês o meu aniversário, né? Este dia, né, estive apenas com a minha família em casa, um cafezinho que a minha esposa me trouxe, um almocinho especial desse dia, mas hoje é um dia de estarmos juntos aqui. E aí fica uma dica para você, aquelas pessoas que não conseguem não comemorar as coisas no dia. Hoje eu ia estar com a igreja, então ontem eu pego a minha família, vou para algum lugar e comemoro o aniversário. Ontem estive com os meus pais, minha mãe fez meu prato preferido, depois fomos ao cinema em família, passamos momentos maravilhosos em família e celebramos meu aniversário. E exatamente no dia coube ao Senhor cair domingo, estar aqui com vocês. E para mim é uma honra e uma alegria. Por isso eu preparei uma palavra especial para esse dia. Mas ninguém me cantou parabéns. Hoje eu não ganhei nem os parabéns, mas pelo menos isso eu acho que eu mereço, né? Parabéns pra nessa data querida, muitas felicidades com Jesus em sua vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades com Jesus em sua vida. Êêê! Sério, gente. Todo mundo esqueceu de cantar os parabéns para mim, né? Vocês cantaram, né? O Cauã cantou. Sutilmente lá em casa ele cantou. Então hoje, gente, eu completo de verdade 44 anos e eu pensei em listar 44 motivos pelos quais Jesus deve ser o centro da nossa vida. Mas sabe o que eu percebi? Que eu poderia resumir tudo isso em uma única verdade. Sem Jesus não haveria motivo algum para celebrar. Porque Jesus é o centro. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 1. Nossa palavra toda de hoje vai ser baseada neste capítulo. Você pode ler ele todo em casa, porque ele é tão precioso que eu estava doido para pregar ele inteiro para vocês. Mas ia ser muita coisa para a noite de hoje. Então, eu vou deixar para outro dia, mas eu queria só ressaltar para você o capítulo 15 até o 20. E vamos ler lá o que a palavra de Deus diz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, que é completo, inteiro, cheio ou absoluto. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, que é uma simbologia que nós vemos aqui. Jesus deixa duas grandes simbologias na Bíblia: o batismo e a ceia. Eu estou preocupado que tem uns irmãos meio escondidos, eu vou tentar ficar para todo mundo conseguir me ver. Não estou vendo. Jesus, está me vendo? Está vendo? Tá bom. Tem lugares aqui na ala VIP, tá, gente? Se alguém quiser aqui. A área VIP aqui da igreja, né? Dei uns vídeos polêmicos aí sobre áreas VIPs na igreja. A área VIP da nossa igreja é aqui na frente, né, Denilson? No meio do povão, né? Ó, tá aqui, ó, livre, quem quiser vir na área VIP. Então, gente, aniversário. Aniversário depois de uma certa idade, sabe? Tem gente, criança, que só espera o presente. Só que depois de uma certa idade, você não liga pro presente e às vezes não liga nem pra festa. Às vezes você, tá bom, é mais um dia normal, e você não liga mais nem para isso, né, numa certa idade. E quando eu cheguei aqui para pastorear a igreja de Tijucas, eu fiz aqui 40 anos de idade. Minha esposa fez uma festa, hein, surpresa, memorável, né, nunca me esqueço, marcou a minha vida para eu entrar na idade 200, né, aí vai até o fim da vida, né, 50, 60, 70, 80, 90, aí 100, que é a marca que eu quero chegar, né, com saúde. E aí estamos aí, então, nesse aniversário de uma pessoa com mais idade, já não é mais um jovenzinho, e nessa fase da vida a gente avalia, a gente sempre olha para trás, e as perguntas que uma pessoa já mais de idade faz é: o que eu construí? O que eu conquistei? O que ainda quero viver? Qual é o meu legado? A gente se faz essas perguntas. Eu me lembro que com 40 anos, eu parei, refleti bastante, o Senhor falou comigo: até aqui, tudo que você fez com 40 anos, se eu tivesse isso tudo de novo para você nos próximos 40 anos, você aceitaria? E eu disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu já entreguei meu sonho para você, meu maior sonho, quando eu tinha 17 anos de idade, e eu entreguei tudo. E a partir daqueles 17 anos de idade, eu procuro obedecer a palavra de Deus. E onde Ele me chama, eu tento estar lá. E ontem, como eu disse, fomos ao cinema e assistimos o filme do Michael Jackson. Quem aqui já assistiu o filme do Michael Jackson no cinema, esse novo? Gostaram? O que vocês acharam? Gostaram? São fãs então, né? Mais alguém assistiu? Não? Só nós? Então não vou dar spoiler para eles. Gente, eu não sei se você gosta do Michael Jackson, do trabalho do Michael Jackson. Eu gosto. Sou fã dos Jackson's 5. É a formação que eu mais acho linda, porque eu vejo a família. Eu e meus irmãos somos em 5 meninos, então eu sempre quis fazer o Silva 5, né? Mas não rolou. Então, ontem nós fomos lá e eu confesso que eu chorei. O que foi, Marcos? Gostou da minha formação? Silva 5? Eles não gostaram, meus irmãos, aí ficou só eu. Já comecei com a carreira solo na minha casa. Então, gente, nós fomos lá assistir este filme. Eu confesso para vocês que a vida do Michael Jackson sempre me fez refletir em o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu. Porque eu enxergava Deus na vida dele. Deus deu um dom claro para ele, sabe? E eu, assim, chorei no começo do filme algumas vezes, porque eu olhava e falava: nossa, eu consigo ver Deus na vida dele. Eu consigo ver o dom que Deus colocou dentro dele, aquela fagulha aqui para brilhar a luz de Jesus, sabe? Ao redor de toda aquela fama de o rei do pop, ali dentro havia uma criança onde o Senhor colocou um dom. E gostando ou não gostando da pessoa, existem várias pessoas no mundo que Deus coloca um dom.
para aparecer dessa forma para o mundo todo. Mas é uma pena o que muitas vezes acaba a pessoa fazendo com aquilo que Deus coloca. Por isso eu trouxe a palavra que Jesus é o centro. E exatamente 44 anos atrás, gente, em 1982, no ano que eu nasci, Michael Jackson lançou este álbum chamado Thriller, né? Thriller, a moral da história da música, é uma noite de terror. Ele quis fazer um mini-filme, um mini-clipe, e foi lançado e é reconhecido até hoje como o álbum mais vendido da história. Mais de 20 bilhões de visualizações no YouTube, e nem tinha YouTube na época. E hoje está assim. Sabe o que diz partes da música Thriller? Eles vão te pegar, os demônios estão te cercando por todos os lados. Eu vou te salvar dos horrores na tela. Farei você entender que isso é terror, noite de terror, porque eu posso te aterrorizar mais do que qualquer fantasma poderia ousar tentar. Terror, noite de terror. Basicamente, essa é a letra de Thriller. Mas bilhões e bilhões de pessoas não sabem nem a letra, mas quando toca, eu bati os pezinhos lá. Eu e minha filha, estava todo mundo lá. Sabe, a música mexe com a gente e às vezes a gente não sabe a mensagem. Deus colocou algo no coração dele, assim como Deus colocou algo no meu coração e no teu coração. E esse homem, que foi um menino que sofreu algumas coisas na infância, sofreu alguns complexos físicos, medos e solidão. Apesar da multidão que cercava ele, havia solidão. Ele escreve canções que reverberam o mundo, como We Are the World. Significa nós somos o mundo. É uma música de Michael Jackson com Lionel Richie, com o produtor Quincy Jones. Quem entende um pouquinho de música sabe que não é pouca coisa esses nomes. A letra dessa música diz o seguinte: chega uma hora quando ouvimos um certo chamado. Meio bíblico isso. Quando o mundo deve se unir como um só. Meio bíblico. Há pessoas morrendo e é hora de dar uma mão para a vida, o maior presente de todos. Nós não podemos continuar fingindo dia após dia que alguém em algum lugar em breve fará uma mudança. Somos todos parte da grande família de Deus. E a verdade, você sabe, o amor é tudo que precisamos. O amor? Deus é amor, a Bíblia diz, né? Como Deus nos mostrou, transformando pedras em pão, e então nós devemos dar uma mãozinha. Bem, vamos perceber que uma mudança só pode vir quando nós permanecermos juntos como um. Se você conhece a palavra de Deus, você já ouviu em algum lugar a Bíblia dizendo: temos que ser um, como o Pai em Cristo é, para que o mundo creia que Ele nos enviou. A Bíblia diz que nós temos que ser um. Aqui também cita que nós temos que ser um, para estender a mão sobre o próximo. Só que aqui você está vendo um ímpio falando sobre brilhar. Quem é o centro da vida desta pessoa? Sabe, esta foi uma campanha para a África. E foi uma das campanhas musicais mais impactantes da história. Eles arrecadaram mais de R$1 bilhão. Com uma canção, eles uniram diversos artistas da época para poder levantar dinheiro. Eles foram um para ajudar pessoas. E aqui já vem um confronto. Eu e você temos sido um para fazer o quê em Cristo? Nós convidamos ao menos pessoas para vir aqui na igreja, ouvir a palavra do Senhor? Será que nós fazemos isso? Nós buscamos estar juntos e convidar pessoas quando nós temos um estudo bíblico, um evento para crianças, adolescentes, homens, mulheres, seja o que for, eu insisto em falar isso. Porque nós vemos aqui pessoas excêntricas, milionárias, artistas se reunindo para colocar uma coisa no meio deles, uma coisa que eles chamaram de generosidade, que eles chamaram de amor, que eles chamaram de beneficente. Eles colocaram crianças que passavam fomes e necessidades. E eles se uniram por isso. E fizeram as coisas acontecer. E de uma certa forma, brilharam, porque colocaram isso no mundo. Deus estava naquilo que eles fizeram, porque Deus é amor. E Deus se alegra com as boas obras que nós fazemos com o próximo. Porém, isso são apenas obras, e não é
o suficiente. Sabe, milhões conhecem o nome Michael Jackson. Havia amor ali, mas o que permanece no final? Se você conhece a história dele. Porque a fama, meus queridos, passa. O dinheiro passa. As conquistas passam. Tudo passa. Mas Jesus Cristo disse em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que está no centro define as nossas decisões. O que está no centro define os nossos relacionamentos. O que está no centro da tua vida define o teu futuro. O que está no centro vai definir o teu legado. E a pergunta é: quem está no centro da tua vida? Que legado você está deixando nessa terra? O teu legado aqui é passageiro ou é eterno? E é isso que Colossenses 1 responde, porque Jesus precisa estar neste lugar. Nós vimos a grandeza do Senhor aqui em Colossenses, Paulo nos mostrando, nos ensinando. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, desses 3 pontos, é que Jesus precisa ser o centro da nossa identidade. Pode colocar aqui. Jesus precisa ser o centro da nossa identidade. Lá em Colossenses, no versículo 15 e 16, a ênfase é que Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então a nossa identidade está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós temos que ser parecidos com Jesus. Porque nós vamos ter a identidade de Jesus. E vamos refletir Jesus. Paulo aqui está ensinando, você não foi criado por acaso, você foi criado por Jesus e para Jesus. Diga isso para alguém do teu lado, diga, você foi criado por Jesus e para Jesus. Então deixa eu te falar, quando Jesus não é o centro da nossa identidade, você busca valor em lugares errados. Talvez você busque a maior valorização na tua profissão, talvez é na tua aparência, talvez aprovação de pessoas, talvez nas redes sociais, você reforça a tua identidade, talvez em relacionamentos amorosos. Por exemplo, se uma pessoa perder o namorado, a namorada, ela fala, ai, a minha vida acabou. Então a vida dela estava centrada naquela pessoa? E se eu não conquistar isso, eu não sou ninguém. Então a sua vida estava centrada em coisas? E se eu não for como eles querem, o que vão pensar de mim? Então a sua vida está centrada no que os outros pensam? De como você deve ser? A sua identidade é ditada pelo mundo afora? Agora, quando Jesus é o centro, a tua identidade é estável. Trabalha sem fazer do trabalho um Deus. Você se relaciona sem idolatrar as pessoas. Você vive com propósito, porque não é você o centro, é Jesus o centro. Quando as pessoas colocam outras coisas no centro, elas não entendem o propósito, elas só se enganam. O meu propósito é ajudar as pessoas. Mesmo assim, ela ainda tem um vazio no coração. Ajudar as pessoas está em Cristo. Isso vem do Senhor, Ele fala para amar o próximo. E a pessoa tira Jesus do centro e ela acha que é a ajuda, a caridade, mas não é, ela está falando de Cristo sem saber, mas deixando Cristo de lado. Então ela faz caridade, olhando com o pescoço para o lado, e ela continua fazendo caridade, mas ainda há desconforto na vida e no coração dela. Ela brilha como Michael Jackson, como você se emociona vendo a história, o filme dele, mas quando você olha o coração dele, você vê que ele é extremamente vazio e solitário. Vocês sabiam que o pai do Michael Jackson chegava para ele quando ele era criança, com 8, 9 anos de idade, e falava, seu narigudo, esse teu nariz aí é tão grande, é porque você puxou a família da tua mãe. Você sabia que o pai dele falava isso para ele? Para uma criança. E você sabe que de todas as cirurgias plásticas que ele disse que ele não fez, as únicas que ele disse que fez, foi o nariz. Eu vi entrevistas, várias entrevistas, ele falando, não, eu não fiz várias, eu não mudei meu rosto, não mudei a bochecha, não mudei meu queixo, isso aconteceu, eu estou envelhecendo, eu estou mudando. Ele falou assim, eu mudei só o meu nariz, exatamente porque o meu pai falava isso, só o nariz. Então ele não tinha mania de querer se mudar, mas uma palavra tirada
do centro de Jesus, fora de uma área onde Jesus não estava na vida dele. Chegou no coração dele. E ele mudou. E o repórter pergunta para ele, como você explica para as pessoas ou para as crianças que você era uma criança negra e um adulto branco? Ele disse assim, pergunte para Deus. Porque foi Ele que me fez com vitiligo. E eu aprendi a lidar com isso e aconteceu tudo o que aconteceu. Isso é o que ele diz, né, gente? Mas o fato é isso. Aonde está a nossa identidade? Você vê um adulto infantil que apanhou, sofreu bastante na infância para poder conquistar um sucesso, e ele teve. O pai dele forçava eles a ensaiar, e eles chegaram a lugares maravilhosos, mas passou do ponto, não é? Passou do ponto, eles chegaram, mas passou do ponto. A luz de Jesus que havia no coração dele para brilhar de outra forma, brilhou, mas Jesus não era o centro. E mesmo ele sendo o rei do pop, ele estava lá, solitário. Ele dizia que os amigos deles eram os animais. Ele vivia visitando crianças no hospital. Uma vez ele queimou a cabeça e lá no hospital ele visitava lá as crianças. Várias coisas, ele começou a tomar remédios por causa dessa queimadura na cabeça. Tantas outras coisas que acontecem na identidade. Porque Jesus não estava no centro. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, no caso dele, como eu enxergo. Eu vejo uma criança ferida, sabe? Que colocava Deus em algumas frases, mas estava longe de Deus. Os americanos são um povo, em sua maioria, cristãos, mas muitas vezes longe de Cristo. Assim como nós, muitas vezes dentro de igreja, longe de Cristo. Então, quando Jesus, Ele é o centro, a nossa identidade é estável. A gente vive com propósito, porque Jesus é o centro. Resultado, sem Jesus, crise de identidade. Com Jesus, propósito. Então, Jesus precisa ser o centro da tua identidade. Quem você quer agradar? Para quem você tem vivido? Ponto número 2 diz, Jesus precisa ser o centro da nossa segurança. A tua segurança está no quê? Colossenses no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Subsiste é nele, todas as coisas se mantêm unidas. Tudo encontra sua consistência, tudo permanece existindo, tudo fica seguro, está tudo certo. Mas é nele. Quando Jesus ele não é o centro, a nossa paz ela vai depender das circunstâncias. Sabe, eu fico vendo esse povo nos noticiários vivendo em guerra. Eles precisam continuar trabalhando para trazer o sustento para sua casa. Você já pensou que é trabalhar num país que está em guerra? Você mandaria os seus filhos para a escola num país que está em guerra? Mas eles não param. Eles não param, eles continuam a vida. E eles saem de casa sem saber se vão voltar do trabalho, ou sem saber se vão encontrar novamente os filhos à mesa para tomar um café no fim de uma tarde. Porque eles não param. Eles continuam prosseguindo, tentando encontrar paz no caos que eles vivem. E mais ou menos com Jesus é isso. Há uma guerra no reino do Espírito. E você tem que batalhar. Você tem que sair para o dia a dia. Mas em Cristo há paz. Então quando Jesus não é o centro, se o dinheiro some, a paz vai embora. Meu Deus, misericórdia, Senhor, o que eu vou fazer? A gente tem que se preocupar, a gente tem que se mexer, a gente tem que trabalhar. Mas se o dinheiro some e a nossa vida vira uma desgraça, cuidado, talvez Jesus não é o centro das tuas finanças. Se o emprego acaba, a esperança acaba. Meu Deus do céu, perdi meu emprego. O que eu vou fazer agora? Gente, aqui em Tijucas tem muito emprego, tem muito trabalho. Sabe, eu saí da minha escola e eu fui olhar empregos no Cine para ver como que são as vagas lá. Eu pensei em mudar de profissão. Eu vi cada coisa lá, eu falei, o quê? Nossa, o que é esse salário aqui para fazer isso? Meu Deus, gente, tem tantas oportunidades de trabalho em Tijucas. E às vezes a gente fica, meu Deus, fiquei sem emprego, e agora? E agora vai atrás, vai conversar e vai crer que o Senhor é a tua segurança. E se alguém talvez vá embora da tua vida, a tua estrutura emocional desmorona. E agora, como eu vou viver sem a pessoa? O que eu vou fazer sem essa pessoa? Sabe, pessoas que nunca oram, mas entram em pânico quando os problemas chegam?
Mas nunca oro. Aí, quando acontecem essas desgraças, não sabe o que fazer, entro em pânico. Por quê? Talvez Jesus não está no centro, porque Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa segurança. Agora, quando Jesus é o centro, existe dor, mas existe estabilidade. Existe luta, mas existe paz no coração. Eu aprendi uma coisa, nem tudo na vida Deus vai te explicar. Sabe, Jó fez umas 40 perguntas para Deus, Deus fez mais umas 70 para ele e não respondeu nenhuma das 40 dele. Vai lá ler o livro de Jó e começa a fazer as contas. Tem coisas que Deus não vai explicar para a gente. Então, qual é a nossa atitude? Se a gente coloca Deus no centro, obedecer. Então, olha para alguém aí e diga aí, obedeça a palavra de Deus. Quando Jesus é o centro, resultado, sem Jesus, ansiedade. Com Jesus, segurança. Não que não passa um friozinho na barriga. Mas você fala, Senhor, o friozinho está vindo, mas eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti. E o terceiro e último ponto, Jesus precisa ser o centro do nosso legado. Versículo 18 e 20 diz, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, para que em tudo tenha a supremacia. A supremacia é o poder máximo, que está acima de todos, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus deixou um legado para nós. A ceia é palavras de Jesus. Ele diz, façam isso em memória de mim. Isso é um legado para mim e para você. Se não tiver igreja, pastor, se começar a perseguir a gente, o que a gente faz? A gente vai botar o suquinho de uva dentro das casas, o pãozinho lá na sua casa e você vai cear com a tua família. Ah, mas eu não tenho suco. Bota água, seja o que for, fala, olha. E se não tiver nada, em nome do Senhor Jesus, a gente fala, Ele derramou o seu sangue, Ele entregou o seu corpo, e hoje nós ceamos aqui no nosso coração em memória dEle, amém. Eu já vi batismos na África, com 2 dedos de água. As pessoas nem se molhavam, elas se debatiam no barro, porque não tinha água, um buraco, e eles estavam ali sendo batizados. Como eu digo, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Mas o que nós estamos fazendo com isso que o Senhor está nos dando? Então Paulo ele termina mostrando, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da eternidade, Jesus é o centro da redenção, tudo converge para Jesus. Quando Jesus não é o centro do nosso legado, nós construímos heranças vazias. As heranças, gente, são finitas. Elas acabam. O dinheiro acaba, o status acaba, aplausos acabam, influência acaba, tudo isso fica aqui, tudo passa. O próprio Michael Jackson estava à beira da falência antes de falecer, cheio de dívidas. Agora, quando Jesus é o centro, você deixa filhos discipulados como legado. Você serve pessoas que servem pessoas. Você ama sua família, você constrói algo eterno. O resultado é que sem Jesus, a herança é temporária, mas com Jesus, o legado é eterno. Parece loucura você olhar para tudo que nós fazemos nessa terra e ficar pensando nas coisas do alto, mas loucura é achar que os 100 anos que nós vamos ter nessa vida é tudo. Que Deus só nos colocou aqui de passagem. E que quando a gente morrer em outra vida, a gente vai virar um animal e vai estar lá sendo usado por Deus como um jumento para falar com pessoas que vão montar nas tuas costas e você vai falar através do jumento, vai ser você lá, uma pessoa encarnada num animal. A palavra de Deus não diz isso, gente. O Senhor nos chama hoje para colocar Deus no centro, para dizer, Senhor, eu venho aqui nessa igreja porque eu quero adorar o Senhor, porque eu quero cultuar o Teu nome. Eu me alegro sim em ver meus irmãos e ver as pessoas, eu me alegro, mas eu estou aqui porque eu quero adorá-lo. Eu quero trazer pessoas para cá para que elas enxerguem Jesus, não porque o louvor da minha igreja é maravilhoso, não porque os pastores têm uma palavra maravilhosa, eles são eloquentes, não porque minha igreja é cheia de eventos, não, mas porque na minha igreja tem Jesus no centro.
E é isso que nós queremos cultuar neste lugar. A mesa da ceia hoje está no centro por um motivo. A cruz sempre foi o centro da história. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é o centro para nós voltarmos para a casa do Pai. Você está tão preocupado com o dia de amanhã? Um dia o teu cargo, seu cargo, o seu dinheiro, os seus bens ficarão para outra pessoa. Mas a sua eternidade será definida por uma pergunta: Jesus foi o centro da tua vida? No ano de 2009, Michael Jackson morreu com 50 anos de idade, por intoxicação de uma mistura de remédios para insônia com sedativos, porque ele estava com dificuldades para dormir, para tentar cumprir a sua agenda. Ele acaba falecendo. A pior tragédia não é morrer cedo, é viver muito e descobrir tarde demais que Jesus nunca esteve no centro. Essa é a pior tragédia. É isso que eu queria convidar você hoje quando ceiarmos. E dizer: Jesus, eu quero dizer que talvez hoje eu ando longe do centro, com a cabeça torta, olhando para o lado, estou sofrendo, mas hoje eu quero voltar até Ti. Eu quero estar nessa Tua mesa para dizer: Jesus, nada mais importa se o Senhor não estiver aqui. É muito legal estar de aniversário e celebrar mais um ano de vida, mas se eu olhar para trás com tudo aquilo que o Senhor me deu de oportunidades, e não olhar que eu plantei algo na eternidade, tudo vai passar. Podem dizer: ele foi um cara legal, um professor animado, e deu e acabou-se. Mas Salmos 78, 3 e 4, a Bíblia diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O salmista proclama: eu vou contar, eu vou falar de Jesus. Eu vou espalhar para as próximas gerações. Eu vou fazer discípulos. O mundo mede legado pelo quanto teu nome é lembrado, mas a Bíblia mede legado pelo quanto a tua vida apontou para Deus. E quando as pessoas olham para você hoje, quem elas enxergam? Sabe? Quando eu era criança, tentaram me botar um monte de apelido. E eu nunca deixava, eu brigava. Eu botava apelido pior nas pessoas, para elas não botarem apelido em mim. E um dia me chamaram de Jesus, na faculdade. E aí nasceu o Jean Jesus. E aí quando me chamaram de Jesus, eu falei: opa, meu Deus do céu, que honra. Me chamaram de Jesus de uma forma pejorativa para tirar sarro de mim, porque eu estava com a Bíblia toda colorida na faculdade. Enganaram eles que isso foi algo que o Senhor usou para marcar o meu coração. É isso aí, eu quero que eles olhem para mim e enxerguem Jesus, que eles não me enxerguem, que eles olhem para esta igreja em Tijucas e enxerguem Jesus, não enxerguem o que é feito aqui dentro, ou se é maravilhoso ou excelente, não, que eles enxerguem Jesus neste lugar. Mas eu deixo te dizer, eu sou uma pessoa, e você? As pessoas enxergam Jesus em você? Eu espero que sim, porque nós nos esforçamos tanto para levar a palavra desse Jesus, para que quando você abrir a tua boca lá no teu trabalho, sabe, saiam palavras de vida eterna. Nem que seja uma palavra de consolo para uma pessoa, nem que seja apenas uma palavra de: ei, estamos juntos, e a pessoa vai sentir algo diferente. Eu comecei num novo trabalho nesse mês de abril, e eu cheguei lá quietinho, uma escola de futebol, cheguei lá quietinho, conhecendo as pessoas, vendo como eles trabalhavam, porque cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, e aos poucos, tão rápido, foi só sentar e algumas pessoas começaram a abrir o coração para mim. Uma criança que perdeu a mãe, ia jogar toda desanimada e não estava nem aí, e eu não sabia dessa história.
E eu só cheguei e dei uma palavrinha de apoio. Vamos lá, cara. Vamos se esforçar, nós vamos jogar bola, vamos se divertir. Comecei a brilhar a luz de Jesus na vida dele. Mas esse menininho deu uma animada. Ele chegou para mim e falou assim: ô tio, quando eu jogar no Santos, eu quero que você seja o meu técnico. Falei, nossa, eu acabei de chegar e já alcancei o coração desse menino com poucas palavras. Porque isso sou eu? Pff, isso é Jesus. Essa graça de Deus dentro da gente não é nossa bondade, não é nosso amor, não é nossa habilidade, é só nosso coração sensível para dizer, seja o centro, porque se eu for o centro, dá tudo errado. Eu posso ter tudo lá fora, mas se o Senhor for o centro, não me importa eu saio da cena, as pessoas veem Jesus. Aí no outro dia o menino veio treinar todo faceirão, ele fez 3 gols, ele não estava nem correndo direito, ele fez 3 gols e saiu todo feliz. E eu falei, aê cara, parabéns, olha, todo dia. E eu sei que foi pequenininhas palavras. Aí outro professor também veio falar comigo e começou a falar da vida dele. Eu não sei se isso acontece com você. Ele começou a falar da vida dele, coisas muito íntimas acontecendo e tal. E um falou assim, tu é pastor? É verdade? Tu é pastor? Eu nem falei nada. Alguém chegou e falou, ele é pastor. E eu não chego falando, né? Aí eu falei, sou sim. Daí ele já começou a perguntar um monte de coisa. E ali eu fui compartilhando Jesus. Eu saí do centro e falei, opa, não sou eu não, cara, ó, é Jesus. E aí começou a falar de família, de esposa, de filhos. Eu falei, ó, quando Jesus está no centro, ó, eu faço assim com a minha família, ó, estou tentando me esforçar, fazer isso, fazer aquilo. E quando você vê, gente, não é você que mudou o ambiente, é Jesus, porque Jesus está no centro. Se as pessoas olharem para nós, nós somos falhas. Talvez, vão ver lá, fazendo dancinhas maravilhosas e extraordinárias, com um dom e excelência que uma pessoa se esforçou muito para fazer. Mas lá no fundo ele está solitário, triste. Eu vi Michael Jackson numa entrevista falando para Oprah, ele disse assim, a maior parte do meu tempo eu estou triste. E não é triste saber disso? Que talvez a gente que foi assistir o filme se alegrou tanto, se emocionou vendo aquilo, saber que a maior parte da vida dele era tristeza? Porque Jesus não estava no centro. Agora a gente torce em ver todas essas pessoas que a gente admira lá no céu, mas a gente não sabe quem elas deixaram no centro, pelo menos no último instante da sua vida. Eu queria convidar você hoje a orarmos e falarmos com Deus. Quando nós formos cear e dizer, Senhor, nós não somos nada. Nós queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas. E quando a gente se esquecer, Deus, vem, Senhor, e nos corrige, e nos disciplina, para que a gente possa olhar novamente para o lado certo. Para que a gente possa olhar novamente